Olá, pessoal, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, como alguns dizem, graça e paz, que nós tenhamos graça na vida e a paz de Deus na nossa vida. Então é isso, estamos aqui mais uma vez, vamos ver quem chega primeiro. Eu acho que é a Cristiane, vamos ver se é a Cristiane que chega primeiro, vamos ver. Ah, é a Solange! Olá, Solange, que bom que você já chegou. Que bom. Nós estamos caminhando em mais uma live. Oiê! E nós estamos numa Cristiane chegou. A Cristiane não falha. Ivone, que maravilha, quantas amigas preciosas. A Rosinha tá ali também, bom te ver, Rosinha. Então, nós temos caminhado esses dias porque sempre que há coisas sérias para serem resolvidas, é como se fosse uma guerra, né? Problemas que precisam de decisões, precisam de resolver, tal. Então, eu tenho estudado com vocês sobre as guerras da Bíblia. Como é que o pessoal da Bíblia vence as guerras? Eu anotei aqui. Aí falamos do rei Davi, né? Que tinha um exército. Ai, mãe de Janira, bem-vinda! Quanta gente legal aí. Muito bem. Então, o rei Davi, ele não tinha a menor chance de vencer a guerra, ele era pequenininho, ele ia ser rei, ainda não era rei, estava só consagrado, mas não estava ativo como rei, estava só ungido, não estava consagrado, e tinha um exército imenso, treinado, aguerrido, preparado, e ninguém fez nada, e o gigante desafiando, manda um homem aqui para eu destruí-lo, vocês vão ver que não há Deus em Israel. O inimigo sempre zomba, né? Mas graças a Deus que Deus usou Davi e o Golias foi destruído e morto. O pouco do exército dele que sobrou saíram correndo e Israel saiu vencendo, graças a Deus. Aí nós falamos de Esther, né? Que aquele maldito daquele Amã invejoso se levantou e fez um decreto para destruir todos os judeus. Mas Deus usou a vida preciosa de Esther, que foi clamar ao rei, que ela era esposa do rei, e o rei levantou o cetro para ela, dizendo que aceitava qual era o pedido dela, e graças a Deus que o rei falou assim: então vou botar a arma na mão de vocês, e vocês vão guerrear, e vocês têm a chance de vencer. E de fato venceram, porque com o Senhor a gente sempre vence. Depois eu falei na última live sobre o rei Josafá, né? Ele já tinha muitos anos de paz no palácio, não tinha mais exército treinado, não tinha mais armas, não tinha mais capacitação de vencer uma guerra. E aí vem 3 nações, amonitas, moabitas da montanha de Seir, para destruí-lo. Mas o Senhor nosso Deus falou assim para o rei Josafá: olha, nesta peleja não tereis que pelejar, está quieto e vede o grande livramento que eu vos darei. Que maravilha! Estai quieto e vede o grande livramento que eu vos darei. Nós estamos orando pelo segundo turno das eleições porque o nosso país está às portas de uma grande decisão. E essa decisão, o resultado dessa decisão vai envolver não só o Brasil em si, mas vai envolver todo o planeta Terra. Então, o mundo inteiro está de olho na nossa nação, porque nós temos capacitação de ser celeiro do mundo. E há muitas palavras proféticas dos homens de Deus dizendo que o Brasil ia ser berço, ia ser celeiro das nações, celeiro supridor, e também seria alvo, o berço de um grande avivamento. Mas diante das lutas, a gente fica apavorado, o inimigo vai lançando. Eu, inclusive, hoje
tomei uma medida que eu não vou mais repassar, né, esses vídeos terríveis que vêm falando do problema do lado da esquerda, das coisas do lado da direita. Eu decidi hoje, orando ao Senhor, que eu vou confiar no Deus que fala: nesta peleja não tereis que pelejar, estáis quieto e vede o grande livramento do Senhor. Porque é o seguinte, eu vou passar vídeo sobre a esquerda para quem é contra a esquerda, não vou provocar os da direita. E vou passar vídeo de coisas favoráveis da direita para as pessoas da direita. Então isso não vai resolver nada. Então eu decidi não mexer mais em nada. A Djanira está dizendo assim: Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Eu fico tão agoniada, eu fico tão apaixonada, eu fico tão irritada com as coisas, que eu fico lutando com as armas humanas. Então eu decidi que, ainda que eu tenha um comichão de vontade de passar as coisas que eu estou recebendo, eu não vou passar mais nada, e eu vou aumentar o meu tempo de oração, de busca, porque o Senhor vai nos livrar. Vamos orar agora pela nossa nação brasileira e vamos entrar no estudo de hoje, que também tem a ver com uma guerra, né? E Deus vai nos dar a vitória com certeza. Então eu vou orar daqui e você vai orar daí, e Deus vai ouvir a todos nós, certo? Vamos orar pela nossa liderança política, a liderança política do nosso país. Deus querido, eu quero agora, em nome de Jesus Cristo, entrar diante da tua santa presença em favor do nosso presidente, dos nossos ministros, senadores, deputados federais, governadores, deputados estaduais, prefeitos e vereadores. Senhor, que todos eles tenham lucidez para enxergar o que é melhor. Coloca no nosso grupo político a responsabilidade, a honestidade, a justiça, para que tenhamos uma grande e abençoada nação. E eu clamo também pelas próximas eleições do segundo turno, que o Senhor haja, que o Senhor abençoe, que o Senhor encontre uma estratégia para que o nosso país não caia numa Venezuela. Tem misericórdia, Pai, de nós brasileiros e de muitos estrangeiros que moram conosco também, e nos livra de qualquer ação maligna que venha trazer grandes transtornos. Nós te amamos, nós te adoramos e nós decidimos confiar no teu grande amor e na tua grande misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu já disse antes, eu vou dizer de novo, não sou bolsonarista, né? Mas eu vou votar no Bolsonaro. Nunca na minha vida eu votei em PT e não seria agora, né? Elenir dizendo: Elenir, querida, você tá aí. Eu creio na vitória em nome de Jesus. Eu também creio, e esse estudo que vamos dar hoje fala também dessa vitória que Deus tem para nós. Deixa eu dar uma notícia boa para vocês. 2 pessoas da nossa célula, que frequentam a nossa casa, foram para aquele encontro da nossa igreja que se chama Encontro, mas que já se chamou no passado Impacto. Eu gosto mais da palavra Impacto. E elas foram e voltaram muito alegres, muito felizes. A Benê tinha um problema gravíssimo de saúde, ela voltou curada, né, restaurada. A Rosa também foi com as suas reticências, com seus problemas, e voltou liberta, graças a Deus. E na nossa célula de segunda-feira, quando as pessoas voltam, a célula procura receber com muito amor, com coisas diferentes. A gente chama-se Festa da Esperança. Então nós fizemos a nossa Festa da Esperança com bexiga, com flores, com torta salgada, com bolo, com arroz doce, que uma das amadinhas ama arroz doce, e foi assim uma recepção muito agradável, e elas nos alegraram, né? Nos tornaram alegradas, como diz a Marianinha, contando as experiências que tiveram lá. Bom, vamos entrar no estudo de hoje. Eu quero ler o texto da Bíblia
que é uma delícia, está no segundo livro de Reis, né? Esse capítulo está no segundo livro de Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 8. Eu vou repetir. 2 Reis 6, a partir do versículo 8. Vamos ler então? Eu leio daqui, você lê daí. A Eleni, minha amada irmã querida, fez aniversário, a gente parabenizou. Clarice Laurito, minha preciosa. Dejanira, Ivone, irmã Carmen, Solange, e um monte de gente. Rosinha, Cristiane e mais pessoas ali que eu não consigo descobrir o nome. Vamos então ler essa palavra de Deus maravilhosa que está em 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. Diz assim: o rei da Síria fez guerra contra Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhes falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes, né? Quer dizer, várias vezes o rei de Israel ganhava a situação. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei da Síria? Quem dos nossos é traidor? Quem dos nossos está contando para o rei de Israel aonde nós estamos indo? Quem é o traidor, né? Olha que resposta maravilhosa. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, profeta de Deus, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Celinha querida, ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi dito, eis que está em Dotã. Deixa eu dar uma caminhada aqui, depois nós vamos para o fim. Veja bem, o profeta de Deus é um homem de Deus que recebe de Deus instrução. Quando a situação do país está em jogo, Deus usa os seus profetas para avisar, para livrar, para anunciar, para proteger. Veja bem que o nosso Deus é maravilhoso e ele usa os seus profetas. Eu não sei se vocês viram, eu já falei que agora até dia 30 de outubro eu não passo mais mensagem nenhuma a não ser evangélica. Vou dar uma parada e deixar o Espírito Santo agir. Então, não sei se vocês receberam, porque eu andei mandando para algumas pessoas, aquela informação de que há muitos anos o Brasil tem sido alvo de palavras proféticas de que nós seremos o celeiro do mundo, que o Brasil vai entrar num grande avivamento. Aliás, amados, o sonho da minha vida, a minha oração sempre foi essa, que a gente entre num grande avivamento. Avivamento é quando a igreja fica animada, pega fogo, e as pessoas se convertem, os crentes se animam, todo mundo, vamos, aquela festa. É isso que a nossa nação precisa. Nós não precisamos de fofoca, nem de encrenca, nem de crente desanimado, ai, oi, arrastando o chinelo. Não, nós queremos um povo firme, forte, cheio do Espírito Santo de Deus, amando a Jesus, obedecendo a sua palavra e ganhando vidas para Jesus. Quero dar uma palavra de honra para Elenir, minha amiga preciosa de Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro. Ela trabalhou, ela criou os filhos, hoje são todos adultos, ela tem netos e ela agora se dispõe a ser missionária. Ela vai pelo Brasil inteiro anunciando o reino de Deus. É maravilhoso. Aliás, cada uma de nós que está ali, e vocês estão aí comigo, somos servas do Deus Altíssimo e Deus nos chamou
Existe um ditado, uma frase que diz assim, que nós fomos salvas para servir ao Senhor. Então, nós somos salvos para salvar outras pessoas. Eu li uma frase semana passada que diz assim, Deus cuida de mim para que eu cuide das pessoas que precisam de mim. Não é maravilhoso? Eu acho isso maravilhoso. Então, nós somos servos do Senhor e temos a obrigação de expandir o reino de Deus, orar pelos filhos de crentes que estão desanimados, que estão distraídos, orar pelos crentes que não estão indo à igreja, orar pelos pastores, pelos missionários. Eu tenho uma notícia muito boa hoje. Eu estava orando pelo filhinho de um missionário que caiu na piscina. E vocês sabem que quando uma criança cai numa piscina, é dramático. Nem vou tecer esse comentário porque é dramático. Então, quando eu soube, a criancinha com 2 aninhos, eu fiquei em desespero, orando, clamando. E hoje a criança está muito melhor. Já foi estubada, porque ela chegou a ser entubada, foi estubada, já reconhece os pais, aparentemente não tem sequela nenhuma, então isso é um milagre de Deus. Então nós devemos, como igreja, estarmos sempre atentos, sempre firmes, ajudando um ao outro e fazendo crescer, nos compadecendo dos filhos e crentes que estão desanimados, nos compadecendo dos crentes que estão abatidos, nos compadecendo dos pastores e orando, porque oração tem poder. E nessa história de hoje, é o seguinte, o rei da Síria queria destruir Israel. Você sabe que a igreja de Cristo sempre é alvo de destruição, né? A igreja de Cristo é alvo de mentira, de fofoca, é alvo de perseguição, né? Existe muito isso. E no caso, o rei da Síria queria destruir Israel. E o rei da Síria era forte, tinha carros, tinha soldados, tinha um exército preparado, ele tinha tudo para vencer. E ele vivia atacando Israel. Só que Deus falava para o profeta o que ia acontecer. E o profeta avisava o rei de Israel, né? Então aí o rei de Israel, ou ele ia direto aonde os inimigos estavam e acabava com eles, ou eles não estavam no lugar que o pessoal pensou que estaria. Então, o rei da Síria não conseguia ganhar do rei de Israel. E aí, quando o rei percebeu essa confusão, falou assim, deve ter no nosso meio, o rei da Síria, um traidor. Alguém aqui é língua de trapo. Alguém aqui está contando, está dedando, né? Antigamente se falava bico de luz, né? Alguém aqui é fofoqueiro e está avisando lá. Alguém aqui é traidor. É amigo do rei de Israel e está traindo o rei da Síria. Aí um falou assim, não tem nenhum traidor, não. Nós somos fiéis ao Senhor. É que lá tem um tal de um profeta, que sabe todas as coisas, que é um homem de Deus. Deus fala para ele e ele avisa o rei. Então não somos nós que estamos te traindo. Aí o que aconteceu? O rei falou assim, onde está esse tal de Eliseu? Vamos lá. E alguém falou, está em Dotã, na cidade de Dotã. Aí o que aconteceu? Vou ler para vocês aqui. E ele disse, ide e vede onde está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã, estou no versículo 13. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, que chegaram de noite e cercaram a cidade. E esse profeta Eliseu, ele tinha um menino com ele, um rapaz, que estava sendo treinado para ser profeta também e ajudava o profeta, né? Era aquele menino que ajuda na casa, né? O profeta não tinha esposa, esse rapaz ajudava ele, deve ser o Geazi. Em outros textos bíblicos a gente descobre que o nome dele é Geazi. Aí, no verso 15, tendo se levantado muito cedo o moço, o Geazi, né, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas
cavalos e carros haviam cercado a cidade toda. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Estamos lascados, estamos perdidos, estamos arrasados. Não há mais esperança. Ai, 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 oi, oi, oi. Eu sabia que isso ia acontecer. E agora? Que faremos? Que faremos? Verso 16. Aí respondeu o profeta. O profeta não sabia. Ruth Sacramento, bem-vinda, preciosa. Peço oração por Marcelo. Vamos marcar aqui, Marcelo. Vou orar pelo Marcelo. Então, depois você me dá mais detalhes aí. Aí o que acontece? O profeta, que era um homem seguro, firme na rocha, não se abalava, não tinha medo, que nós vamos fazer isso daqui para frente, nós os brasileiros. Ele respondeu para o menino, que estava apavorado: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí Eliseu orou a Deus e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. Deus orou por Geazi, o seu funcionário, que Deus abrisse os olhos espirituais dele. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte, a montanha, estava cheia de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ele teve uma visão espiritual maravilhosa que encorajou o coração dele. E como desceram contra ele, orou Eliseu. Aí o exército veio. Ele orou, o rapaz viu o livramento, mas o exército veio. E como desceram contra Eliseu, orou Eliseu ao Senhor e disse, tá vendo que a chave é a oração, né? Eliseu ora e o menino vê libertação. Eliseu ora e Deus vai dar uma libertação. Olha aqui o verso 18. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, do verbo ferir, fere, peço-te esta gente de cegueira, que todos os soldados da Síria fiquem cegos. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Eliseu aconselhou a Deus. Então Eliseu lhe disse, chegou perto do exército, que estava todo apavorado, não sabia mais a direção a seguir, verso 19. Não é este o caminho, nem é esta a cidade, segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. Ele foi astuto, né? E os guiou a Samaria. Samaria era o centro, a capital de Israel, a cidade de Israel. Então o que o profeta fez? Pegou o inimigo e levou dentro da cidade de Israel, onde tinha o exército, tinha toda a guerrilha lá, né? Tendo eles chegado a Israel, estavam cegos. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, esse Eliseu também não é mole, né? Ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram. E eis que estavam no meio de Samaria. Estavam no meio da fogueira, no meio do exército mais forte da época. Ai, 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 oi, oi, oi. Quando o rei de Israel viu aquele monte de inimigo lá na praça, quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, olha a autoridade que Eliseu tinha, o próprio rei pede conselho para ele. Perguntou a Eliseu, feri-los-ei, meu pai, chamando o profeta de pai. Respondeu o profeta, não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiro a tua espada e o teu arco. Porém, a estes, manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e torne ao seu senhor. Amados, que ironia terrível. Os caras ficaram cegos, foram conduzidos para dentro da fogueira do inimigo. E agora o profeta fala assim, olha, põe uma bela mesa aí,
com bastante lanche, maionese, com arroz doce, bolo, sanduíche, aquele sanduíche gostoso que todo mundo gosta, de pernil, e uma boa salada, e bota tudo aí para esse pessoal comer. Com que cara que esse povo ia comer? Vocês já passaram por uma emoção muito forte de medo? E aí você tem que comer? Aquilo não desce, é uma borracha, não desce. Mas Eliseu estava dando uma lição nesses bandidos, né? E aí eu não sei se aconteceu com vocês, me lembrei agora, não estava aqui no script, quando eu fui ganhar minha primeira filha, Carolzinha, minha filha Carol, eu não tinha experiência de parto, mas eu estava apavorada, morrendo de medo. Eu tinha um médico muito bom, ele ia ficar comigo, o próprio médico, estava tudo contratado, convênio e tal. Mas quando eu cheguei no consultório dele aqui na Paulista, ele falou, você já está em trabalho de parto, vamos para o hospital. Ai, aí eu fiquei apavorada. Aí a secretária dele, que era uma mulher experiente, falou assim, Dilza, passa num restaurante, num bar bom e come um bom lanche, porque até esse bebê sair, você vai ficar muitas horas com fome. Eu estava com a Ana, irmã do Zé Luiz, adolescente, que tinha uma fome de leão. Aí fomos comer um hambúrguer, alguma coisa gostosa com batata frita. Cheguei no restaurante, eu não podia nem ver a comida. Aquele sanduíche parecia uma borracha na minha boca, porque eu estava apavorada, cheia de medo. Eu já não tinha... Fome é uma coisa que você tem quando está tudo bem, quando está tudo mal, você não quer nem comer. E dessa mesma maneira que a comida virou borracha na minha boca, ficou aquela alimentação que o profeta Eliseu mandou preparar para os soldados do rei da Síria, né? E não bastando isso, olha como Deus é tremendo. Verso 23, ofereceu-lhes o rei grande banquete, como eu falei para vocês, tinha tudo de coisa gostosa, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria, né, o rei lá que queria acabar com o povo de Deus, e da parte da Síria não houve mais investida contra a terra de Israel. Aleluia. Deus é muito, Deus é estrategista, né? Ele deu estratégia para Eliseu. Então o que aconteceu? Eles estavam armados até os dentes. O que o profeta tinha de arma? Nada, só a oração e a fé. Ele só orou, mas ele orou e o céu abriu e Eliseu ficou, o menino dele lá, o Geazi, ficou cheio de fé, porque viu aquela multidão de carros de guerra, cavalos de fogo no céu, e que cobriu Eliseu. Aí ele ficou encorajado. Eba, maior é que está conosco, né? Então o que esse profeta tinha? Só o poder de orar. Era profetinha lá, tinha só um menino para buscar pão para ele, tinha nada. Não era rico, não era general, não era nada. Era um homem de Deus. Como nós somos, mulheres de Deus. A tal ponto que quando ele conduz o exército para o centro de Israel, para Samaria, onde estava o rei de Israel, o rei falou assim, e agora? Vou matar esse povo? Ele mataria todos, eles tinham um exército bom. Ele falou, não, mata não. Dá uma comida para eles, dá um banquete, para que o rei da Síria fique envergonhado, fique humilhado e para de vir nos fustigar. E foi o que aconteceu. Existe um ditado que diz assim, gentileza gera gentileza, certo? Então a bondade do rei de Israel, que favoreceu os soldados da Síria, fez com que o rei da Síria acalmasse aquela vingança que tinha e cada um foi cuidar da sua roça, da sua fazenda, da sua empresa, do seu hospital, do seu país, e para com essa história de briga. Então eu pedi a Deus, né, todos esses dias, eu tô feliz da vida, eu pedi a Deus, Senhor, me dá a direção, eu não aguento mais. Vou confessar uma coisa para vocês, eu fui no meu médico ontem, eu amo esse meu médico,
há muitos anos que eu me trato com ele. Eu vou lá para fazer os exames de rotina, né? E ele tá aqui com a esquerda. E ele é bolsonarista. Ele estava tão apaixonado, falando tanto, que nem houve consulta. Eu falei assim, doutor, eu tenho que fazer algum exame. Ah, faz esse aqui. Um exame só, tinha que fazer uns 10. Ele falou um só. Eu já saí logo, porque eu pensei assim, ele está muito apaixonado, não está pensando direito. Depois eu volto, né? Então, o que está acontecendo é uma angústia, está todo mundo angustiado. Agora, veja bem, a situação é dramática. O momento é difícil. O perigo é eminente, né? Mas o Senhor é a nossa vitória. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está com o outro lá, em nome de Jesus. Então, amadas, depois eu vou abrir ali a Rutinha para ver mais, eu não sei se mexendo aqui vou ter problema. Ah, é? O Marcelo? Sim. Irmão adotivo da família Sacramento, saúde, está internado. Eu vou orar. Então, amadinhos, nós vamos... eu me proponho, né? Cada um vai fazer o que acha que deve. Eu me proponho a parar com todas as armas humanas. Eu quero orar e crer que Deus vai fazer um livramento. Todas essas guerras que eu falei para vocês, que Deus me deu orientação de falar, Davi e Golias, Esther contra Amã, o rei Josafá, o rei da Síria contra Eliseu e contra o país de Israel, todas foram ganhas pela misericórdia de Deus. Então, quando eu olho com os meus olhos humanos o que está acontecendo, sai, inimigo, em nome de Jesus. Quando eu olho com os olhos humanos tudo que está acontecendo no Brasil, é quase impossível a gente ganhar. É quase não, é impossível. Porque quem ludibria, né, acaba ganhando. Mas eu estou esperando, como eu disse para vocês, uma fornalha ardente, eu estou esperando Cova dos Leões, eu estou esperando a morte do gigante, eu estou esperando a vitória do rei de Israel contra a Síria, estou esperando a vitória que houve na rainha Esther contra o Amã, né? A rainha Esther, os judeus foram vitoriosos. Eu estou esperando um milagre, amados, porque sabemos que o outro lado é astuto, mentiroso, enganador e perigoso, está armado até os dentes. Mas nós estamos olhando para o Senhor. Esta não é uma eleição para eleger um presidente, não é. Esta é uma hora séria da igreja, é uma hora das trevas, querendo dar uma rasteira na luz, derrubar a igreja, derrubar a liberdade, derrubar os princípios de Deus. É uma hora em que o mundo está de olho em nós e realmente é uma hora séria. Mas eu vou esperar, eu vou crer e nós veremos a glória de Deus em nome de Jesus. Mas, irmãs, não vamos cruzar os braços, vamos orar, vamos nos arrepender, vamos clamar, vamos pedir misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que há poder na oração, há um power na oração. E nós vamos usar esse poder orando, nos arrependendo, pedindo misericórdia, perdão, até nós vemos a vitória chegar. E tenho pedido que Deus abra os olhos do entendimento de quem não está vendo coisas tão reais, né? Então é isso, amadinhas. Eu estou com o coração alegrado com as meninas que chegaram lá do acampamento. Estou com o coração alegrado da minha bonequinha que fez 1 aninho. Estou com o coração alegrado de tantas queridas que estão aqui conosco hoje à tarde, queridas e queridos. E eu sei que Deus está conosco. Vamos orar. Eu quero orar pelos enfermos. Já passei do meu horário. Vou orar pelos enfermos. E vou colocar o Marcelo também, para que Deus faça um grande livramento. Eu oro daqui e você ora daí. E o Senhor Jesus vai ouvir a todas nós. Certo? Vamos orar. Deus querido, eu te louvo, Pai, porque o Senhor é o Deus das estratégias. O Senhor é o Deus do poder. O Senhor é o Deus da bondade, o Senhor é o Deus da misericórdia,
O Senhor se arrepende do mal que quer fazer para um povo que muitas vezes não merece o teu amor como nós. Então nós estamos clamando pela sua bondade em relação às eleições, ao segundo turno que teremos aqui no Brasil. E eu quero colocar nas tuas mãos pessoas enfermas, que eu sei que o Senhor é poderoso para trazer o grande livramento. O José Bispo, a Manu, filha do meu funcionário, do Bruno, a Cristina, o tio Ismael, a tia Senira, a tia Tereza, o Ademar, a Eulália, a Deda, o Edivaldo, o Sabino, a Rose de Uberaba, a Sandra, mãe da Tati, o Luiz Romano, o Valdemir, pai da Silvia, também o Luiz, que está com problema, filho da Silvia, o Yuri, aquele menino que caiu do 7º andar e que está muito bem, mas para que haja uma conversão verdadeira sobre ele, e também pelo Miles, esse menininho, filho do missionário, que graças às tuas misericórdias, Senhor, já está se recuperando. E clamo a ti pelo Marcelo, Deus, que está internado no hospital. Tem misericórdia, Deus, que todos esses que eu falei e esses outros que as minhas amigas falaram, e mais o Marcelo, recebam do Senhor, Pai, uma libertação. Nas tuas mãos a força e a poder. Tu dominas sobre tudo. E a tua palavra diz que o Senhor perdoa todas as nossas iniquidades e sara, cura todas as nossas enfermidades. Peço-te também, Senhor, pela Marininha da nossa célula, que estava com infecção urinária, eu espero que já não esteja mais. Deus, age em todas as pessoas enfermas das tuas igrejas na face da terra. O Senhor comprou na cruz do Calvário a nossa cura, a nossa libertação e a nossa vitória. E por isso nós te louvamos, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, amadinhos. Que pena, acabou, né? Já passei 5 minutos do meu horário. Liliana, eu acho que a Val também tá ali, Ruth Sacramento, Solange, Irmã Carmen, Rosinha, Ivone. Tem uma outra ali que eu não consigo ver, que tem a opção de crianças no colo. Quem será que é, né? Desculpe por não saber o nominho. Mas a todas vocês, Senhor, abençoa as nossas vidas. Abençoa a nossa live. Abençoa todos aqueles que estão conosco hoje e têm estado todos os dias. Vem sobre nós, Pai. Reina sobre nós. Nos liberta e nos abençoe. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amadas, quando eu passo para vocês a cópia, mesmo vocês que estão conosco vendo, é que você pode passar para alguém. A palavra de Deus sempre é suculenta. A palavra de Deus sempre é poderosa, né? Então você passa para as pessoas que você conhece também. Então é isso. Amo vocês, fiquem com Jesus e até segunda-feira, né? Porque hoje é quarta, a próxima agora é segunda-feira, se Deus quiser. E vamos orar, buscar, esperar, declarar em nome do Senhor Jesus. Beijos, tchau, tchau. Amo vocês.